As paz, povo de Deus, nós estamos aí nesse nosso período de quarentena, né? Seguindo aí as recomendações do Ministério da Saúde, a gente não está podendo se reunir no prédio da igreja, está sendo um pouco difícil, né? Muitas pessoas têm mandado mensagem para mim, mas a gente sabe que, em nome de Jesus, isso aí não vai demorar muito também, logo está acabando. E nunca fez tanto sentido Igreja Batista Água Viva em células como nos dias de hoje. Por isso, você aí que não está participando de nenhuma célula, entenda a importância dos nossos pequenos grupos, de nós estarmos nos reunindo para ministrar a palavra de Deus, para orar junto, para ter um momento de adoração ao Senhor, lógico que seguindo as recomendações, já com suas restrições, inclusive da quantidade de pessoas. A gente está se reunindo para buscar Deus, irmãos. Por isso, tá participando de nenhuma célula ainda, me procure o pastor Wilson, procure o pastor Cícero. Nós vamos encaixar você em alguma célula, você vê o dia da semana que fica bom para você, e nós vamos nos reunir como nós já temos nos reunido, irmão. As células têm sido uma bênção, glória a Deus. Eu acho que o Senhor tem nos ensinado muito também nesses dias, o quanto nossas células são preciosas, o quanto nossas células são importantes, e o quanto nós devemos valorizar esses cultos que nós fazemos nos lares, né? Esses pequenos grupos que se reúnem para de uma forma simples ministrar a palavra de Deus e ser edificado por ela. Tem sido uma bênção, irmãos. Queria dar alguns avisos para os irmãos a respeito de aconselhamento. Você que precisa de aconselhamento, é só marcar comigo, nós estaremos na igreja, marca o horário, nós iremos lá para a igreja. Eu, o pastor Cícero, o pastor Wilson, estamos à disposição da igreja. Nós temos visitado alguns irmãos, temos aconselhado diversos irmãos que têm nos procurado. Então a única dificuldade que você tem é de mandar uma mensagem para nós, de ligar, e nós vamos até você, ou nós vamos receber você aqui na igreja para esse momento de aconselhamento, amém? Uma outra coisa, os alimentos. Algumas pessoas já têm trazido alimento aqui para a igreja, nós estamos arrecadando alimento. Sabemos que nesse período difícil algumas pessoas não estão podendo trabalhar, não tem uma forma de adquirir o seu recurso, e nós como igreja do Senhor também queremos abençoar essas pessoas no seu momento de necessidade, estender a mão para elas. Então você nos procure para marcar um horário para trazer o alimento aqui na igreja. Da mesma forma, você que vai trazer a sua oferta ou seu dízimo. Algumas pessoas têm vindo aqui na igreja, têm ligado para mim, a gente tem ido lá na igreja, ele tem depositado lá na caixa. Agora, nos procure, irmãos. Algumas pessoas têm esquecido desse momento, o quanto é importante também ofertar ao Senhor, o quanto é importante trazer o seu dízimo, porque as contas não param de chegar, as coisas continuam, né? E não nos esperam, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos que arcar. Então tenha o seu coração generoso, irmãos. Venha até a igreja, marque comigo, com algum outro pastor, nós abriremos a igreja, você depositará também a sua oferta lá, amém? Esse período que nós estamos aí de quarentena, eu espero que esteja sendo para você um período de devocional também, de você saber separar um momento para buscar o Senhor, para se dedicar à palavra de Deus, para se dedicar em buscar o Senhor. São momentos como esse que nós vamos crescendo em fé, que nós vamos sendo edificados dia após dia. Eu vou gravar a ministração logo mais para os irmãos sabem que eu não gosto de gravar vídeo. Eu gravo vídeo para abençoar os irmãos, eu gosto de gravar áudio, eu fico muito mais à vontade. Mas para abençoar a vida dos irmãos aí eu tô gravando, já gravei 45 milhões de vídeos aí até conseguir gravar um vídeo que eu sei que vai abençoar a vida dos irmãos aí. Então eu gostaria de pedir para os irmãos ter o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para receber daquilo que o Senhor tem para você, amém? Glória a Deus, irmãos. Antes de nós continuarmos, antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero convidar você a orar comigo pela nação brasileira. Para nós orarmos, porque nós temos passado por dias difíceis. Problemas na economia, problemas políticos, problemas na saúde, que nós já tínhamos, e o que parece, segundo
as projeções é que isso ainda pode se agravar. Vamos orar pelas lideranças a qual Deus constituiu sobre nossas vidas e orar principalmente pelo ministro da Saúde, porque as decisões a qual ele tomar são decisões que podem salvar vidas. São decisões onde muitas vidas podem ser poupadas. Que Deus dê sabedoria a esses homens, irmãos. Eu gostaria de convidar você, onde você está, a fechar os seus olhos e nós orarmos pelo Brasil agora. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor. Oramos pelo nosso Brasil, Senhor. Oramos pela nossa nação. Nós somos o teu povo, nós somos o povo que clama. Nós somos o povo que se volta ao Senhor e que clamamos por misericórdia, Senhor. Nós clamamos para que a tua mão poderosa venha sobre nossa nação, Senhor, eliminando toda essa praga em nome de Jesus, Senhor. Para que o Senhor, de forma poderosa, Senhor, miraculosa, opere sobre esse lugar, Senhor. Para que vidas venham ser restauradas, a saúde dessas pessoas venham ser restauradas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor, Deus, guarde vida dessas pessoas, para que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes, a qual o Senhor constituiu, que o Senhor, Deus, dê sabedoria, Pai, ao ministro da Saúde, que tem responsabilidades enormes, decisões difíceis a tomar, que ele tome as melhores decisões, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, a qual estão na linha de frente, trabalhando, se dedicando pela nação, por essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Guarde eles, a família deles também, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor guarde a nossa saúde, a saúde do teu povo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria a homens e mulheres, Pai, a qual estão trabalhando também incessantemente em remédios, em vacinas, para que tudo isso que tem acontecido, não somente sobre a nossa nação, mas sobre todo mundo, Pai, venha se acabar em nome de Jesus e que nós possamos voltar à normalidade o quanto antes, Pai. Nós oramos ao Senhor, Pai, porque é ao Senhor que nós cremos. Nós oramos ao Senhor porque cremos no seu poder, Pai. Haja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cremos que nesse momento tão difícil, Senhor, nós não duvidamos que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor cada dia coloque essa certeza nos corações, Pai. Que o Senhor está conosco nessa batalha, Pai. Nós não estamos só, o Senhor está conosco, Pai. Por isso que cremos que prevaleceremos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu quero ministrar aí uma breve palavra. Tenho certeza que nesse momento a qual nós estamos passando vai ser de grande alimento para você. Eu estou gravando essa mensagem no meu celular, então eu estou gravando em alguns pedaços por causa da memória do celular. E depois eu junto tudo e aí eu vou colocar no YouTube para você poder ouvir a ministração, amém? Então lá em Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos,
porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta o seu dia, o seu próprio mal. Quero falar sobre o que a gente precisa fazer, irmãos, para que a gente consiga vencer a ansiedade. A nossa geração, eu acho que talvez seja a geração mais ansiosa. Você vê quanto mais... o que mais nós vemos hoje são pessoas cada vez mais novas, são cada vez mais jovens, com problemas de ansiedade. A gente vê jovens com 15, com 20 anos, que já não tem perspectiva de futuro nenhum, porque a ansiedade já vai tomando conta do coração dessas pessoas e coisas que elas não vão conseguindo vencer. A gente é uma geração que não consegue muitas vezes esperar o momento certo, o tempo certo. São jovens que a gente chama de geração fast food, ou geração micro-ondas, que não conseguem, que querem tudo na hora, que querem tudo pronto, que querem tudo automático, que é a geração WhatsApp, se a pessoa visualizou, ela tem que responder na mesma hora, senão ela não consegue vencer isso. E são atitudes como essa que vão gerando coisas dentro de nós, que vão fazendo que a ansiedade vai se tornando cada vez um monstro maior. A maioria de nós está em quarentena total, e a única coisa que algumas pessoas têm como entretenimento é televisão, é som e rede social. É o que algumas pessoas têm na vida. Por mais que a gente diz que devemos aproveitar esse momento para orar ao Senhor, para se edificar da palavra, para se alimentar do Senhor, o que algumas pessoas têm feito é se alimentar de notícias, e não boas, de notícias ruins, e essas notícias vão entrando e vão aumentando a ansiedade. O que a gente tem que fazer para vencer toda essa ansiedade? Conseguir vencer essa angústia, todo esse medo dentro do nosso coração. Primeira coisa é da gente perceber o quanto a ansiedade ela é totalmente inútil. No versículo de número 27, qual nós lemos, diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é a medida que eles usavam antigamente, daqui da ponta do cotovelo até a ponta do antebraço, que na média era 44 centímetros, 44,4. Algumas versões da Bíblia diz assim: por mais ansioso que você esteja, quem de vós pode acrescentar 1 hora a mais à sua vida? A ansiedade ela não muda nada, ela é totalmente para nós improdutiva. É como a gente acha que está se movimentando. Não, que eu estou ansioso porque eu estou me preocupando, eu estou fazendo alguma coisa. Não, às vezes você não está fazendo nada. Às vezes a ansiedade não está fazendo nada. Você só está ansioso, não está resolvendo o problema. Talvez de um problema que nem vai acontecer, de algo que não vai nem chegar, mas você já está ansioso, você já está sofrendo por algo que não aconteceu, talvez nunca vai acontecer, porque é totalmente improdutiva. É como você caminhar, não sai do lugar, é patinar no gelo, é secar gelo, não muda, vai continuar da mesma forma, é totalmente improdutiva, ou totalmente irracional, como falei, porque algumas pessoas sofrem de antemão, sofrem por coisas que não aconteceu, que não vai acontecer, coisas que nunca vão chegar, talvez coisas que nunca aconteçam, mas a irracionalidade faz com que a ansiedade torne alguns problemas que nós temos montanhas muito maiores do que são. Você percebe quando você conversa com alguma pessoa a respeito de algo que ela está sofrendo, alguma coisa que ela está ansiosa, e você pensa, mas por que ela está desse jeito por uma coisa que é tão pequena? Porque para nós que estamos de fora, é realmente uma coisa pequena, mas a ansiedade já tornou algo dentro do coração dela gigantesco, algo assim surpreendentemente grande. Uma outra coisa é que ela é totalmente prejudicial. É totalmente prejudicial. E quando eu digo prejudicial, eu não quero dizer apenas prejudicial à nossa fé, apesar que ela é muito prejudicial à nossa fé. Mas também
prejudicial à nossa vida e digo à nossa saúde também. A ansiedade, ela causa transtornos psicossomáticos, problemas emocionais, ela causa insônia em algumas pessoas que não conseguem dormir bem, que não conseguem estar bem, que não conseguem viver bem por causa da ansiedade. A ansiedade, ela é totalmente inútil. Às vezes você está sofrendo sem precisar sofrer. Ela é improdutiva, ela é irracional e ela é totalmente prejudicial. O que a gente tem que fazer é aprender a descansar o nosso coração no Senhor. Que nós estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor não nos abandonou. A fé de algumas pessoas está se esvaindo totalmente porque elas não conseguem manter a fé enraizada no Senhor, não conseguem manter o coração no Senhor. Para ela, o Senhor nos abandonou, o Senhor está longe, mas o Senhor é aquele que está perto, aquele que está conosco, aquele que está junto a nós. Por isso, a ansiedade vem em algumas pessoas muito mais. Mas quando a ansiedade vem, eu tenho que perguntar, eu preciso estar sofrendo por isso agora? Isso aqui tá, se eu ficar pensando nisso 24 horas por dia, vai resolver o meu problema? O meu problema realmente é tão grande quanto ele está se mostrando? Isso realmente vai destruir a minha vida? Eu tenho que ver o que isso está me prejudicando. Eu estou perdendo meu sono, mas eu perder o meu sono vai resolver alguma coisa? Vai ajudar em alguma coisa? Caso não, eu tenho que começar a trazer a paz do Senhor para dentro do meu coração e não deixar que a ansiedade tome conta. Uma outra coisa para que a gente consiga vencer a ansiedade é a gente identificar o valor que nós temos para o Senhor. Às vezes a gente não consegue ter essa noção do valor que nós temos para Deus. Do Deus que se entregou por nós, que deu a sua própria vida e nós ainda não conseguimos identificar o tamanho do valor que nós temos. Aqui em Mateus 6, no Sermão do Monte, quando o Senhor fala a multidão e aos discípulos lá também, ele diz lá no versículo de número 26, observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Será que nós temos essa dúvida do valor que nós temos para o Senhor? Do valor que nós temos para Ele? Esse enorme valor. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 2, 1 Pedro 2, versículo 9, ele diz assim, Pedro escrevendo na sua carta, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós é que somos esse povo, essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o seu povo, somos os seus filhos, aquele se entregou por nós. Aí nós temos essa dúvida de qual valor nós temos para o Senhor. O Senhor é aquele que cuida de você. Será que você tem essa dúvida ainda dentro do seu coração? O que nós precisamos é ter essa certeza, essa paz dentro do nosso coração de que nós somos para Ele, do valor a que nós temos para o Senhor. E quando nós sabemos de quem nós somos, do valor que nós temos, a ansiedade não consegue vencer dentro do nosso coração. Pelo contrário, nós é quem vencemos a ansiedade. A ansiedade do que será de nós, do que pode acontecer conosco. Nós conseguimos vencer isso. Quando? Quando eu sei o valor que eu tenho para o Senhor. Eu sei que eu sou seu povo. Eu sei que eu sou seu filho. Eu sei que eu faço parte da sua igreja, da sua nação.
Eu sei que eu sou o sacerdócio real, o povo de Deus, e isso me dá tranquilidade dentro do meu coração também. Outra coisa para que a gente consiga vencer a ansiedade é quando nós exercemos a nossa fé. Agora, a nossa fé em quê? Ou a nossa fé em quem? Lá em Salmos, no capítulo de número 127, diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu vi que algumas pessoas compartilharam assim, fique em casa. Assim como o povo de Deus lá no Egito foi salvo, aqueles que estavam em casa, né? Os primogênitos foram salvos, assim nós também seremos salvos. É interessante que os egípcios também estavam em casa e também perderam seus primogênitos. A questão não é estar em casa, mas a questão é a fé no Senhor. Eu tenho que exercer a minha fé em Deus, não no estar em casa. Estou protegido porque estou em casa. Não, eu estou protegido porque é o Senhor quem me guarda. Isso não quer dizer que eu devo ser irresponsável ou ter irresponsabilidades, não ter precauções, mas a minha fé não é no álcool gel, a minha fé não é no estar em casa, porque seria tudo em vão se o Senhor não nos guardar. Se o Senhor não nos guardar, a gente pode se prejudicar em casa, na rua, no trabalho, indo no mercado, em qualquer lugar. Nós temos que exercer a nossa fé e a nossa fé no Senhor, colocando a nossa fé de maneira correta. Não a fé nas coisas erradas, mas a fé no Senhor e exercer a nossa fé no nosso Deus. Então, uma forma de vencer a ansiedade é exercendo a fé, mas exercendo a fé e colocando a fé no Senhor. A certeza que nós temos que é o Senhor é quem cuida de nós. Assim como ele disse, é quem cuida dos lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua grandeza ou toda a sua riqueza, consegue se vestir como qualquer um desses lírios. Porque sou eu quem faço, sou eu quem cuido, é Ele. Não somos nós, irmãos. A nossa fé tem que estar na certeza quem cuida de nós. Quem é que guarda nós? Quem guarda você? Quem cuida de você? Porque eu digo, se você cuida de você, aí você pode ficar preocupado, muito ansioso. Agora, se você tem uma certeza que quem cuida de você, que quem guarda você é o Senhor, tenha paz dentro do seu coração. Tenha certeza dentro do seu coração. Não deixe com que o medo tome conta. Não deixe com que as situações a qual nós estamos vivendo, o medo e a angústia tome conta. Mas o Senhor, porque Ele é quem tem cuidado de nós. E o Senhor diz isso para nós, lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se o Senhor é quem tem cuidado de nós, nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar a ansiedade fora, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sim, se nós cuidássemos de nós era uma coisa, mas o Senhor tem cuidado de nós. E se o Senhor tem cuidado de nós, nós temos que ter a tranquilidade no nosso coração, a paz, não nos desesperar como se não houvesse um Deus, como se não houvesse um cuidado da parte de Deus. Nós temos a responsabilidade humana também, porém nós temos que ter a consciência de quem nós servimos, do tamanho do nosso Deus, do tamanho do nosso Senhor. Quando o Senhor ensina sobre a ansiedade lá no Sermão do Monte, ele diz com que nós devemos nos preocupar. Que nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. E não nos preocuparmos com amanhã. Já estou super preocupado com amanhã. Então como que eu venço a ansiedade? Como que eu vou vencer? Colocando nossa vida toda diante do Senhor. Eu quero destacar também um texto, agora não em Mateus, a gente dá uma fugida, lá para Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses capítulo 4, lá no versículo de número 6 em diante, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma,
O apóstolo Pedro falando aos irmãos da igreja de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz, irmão, que excede ao entendimento humano, é essa que virá sobre o nosso coração, que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando? Quando nós nos colocamos diante de Deus, que sejam conhecidos diante de Deus as nossas petições, nossas súplicas e ações de graças. Quando nosso coração está muito ansioso, irmão, vai orar. Vai falar com o Senhor e fale a Ele: Senhor, meu coração está ansioso, meu coração está se desesperando, eu estou me desestabilizando. E abrir o coração diante do Senhor, porque é nele que você encontrará a paz para o seu coração, para a sua mente, para a sua vida. É nele que nós encontramos a paz. Se eu não tenho que pensar no amanhã, ou melhor, se eu não devo colocar toda a minha preocupação no amanhã, porque no amanhã sim nós devemos pensar, devemos calcular, devemos pensar no amanhã, mas não deixar com que o amanhã seja toda a nossa preocupação, ou que o amanhã tome toda a nossa paz do hoje. O que tem que vir sobre a minha vida? No que eu tenho que pensar? O que tem que estar na minha mente? O que tem que estar no meu coração? O apóstolo Paulo fala no próximo versículo, que é o versículo de número 8 de Filipenses 4. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Além disso, eu quero deixar esse conselho para você, que a sua preocupação, aquilo que esteja no seu coração, seja isso que é respeitável, justo, puro, amável, seja de boa fama, que tenha alguma virtude, se tem algum louvor, que isso ocupe o seu pensamento, que nesses dias escolha desligar um pouco a sua televisão e se conectar ao Senhor, em ler a sua palavra, em se edificar, porque pode ter certeza que as notícias, as importantes, a quais nós precisamos saber, elas vão chegar até nós. Elas vão chegar até nós, isso com toda certeza. Agora, me alimentar daquilo que não tem valor algum para mim, aquilo que só me trará mal, aquilo que só vai gerar mais ansiedade dentro do meu coração, eu não preciso disso. Isso não precisa ocupar o meu coração. E isso também não precisa ocupar o seu, meu irmão. Não precisa ocupar a sua vida, não precisa ocupar a sua casa, não precisa ocupar a sua família. Por isso, procure dar as boas notícias, porque coisas boas têm acontecido. Muitas pessoas têm sido curadas, muitas pessoas têm voltado já para suas casas, para suas famílias, porque estão bem. E nós cremos que muito mais o Senhor vai fazer. Por isso, tem louvor, é de boa fama, é amável. Isso ocupe o seu pensamento. Se ocupe os seus pensamentos com o Senhor e a sua palavra. Aproveite esses dias de quarentena e aproxime o seu coração do coração do Senhor. Amém? E se você na sua casa, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Senhor, que todo medo, que toda angústia, que toda ansiedade saia dos nossos corações nesses dias, Pai. Que nós possamos vencer, Senhor, vencer a ansiedade, vencer o medo, Senhor Jesus. Que o Senhor coloque no nosso coração a paz, a tua paz, Senhor. A paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não conhece, mas que nós a conhecemos. A paz que o Senhor nos deixou, que essa paz esteja sobre nós e que nós possamos vencer essa ansiedade, que ela não tome conta do nosso coração, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Levante as suas mãos aí na sua casa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e também sobre toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.